Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eh, Nós estamos iniciando mais uma live aí da nossa leitura bíblica. Eh, Contem aí pra gente nos comentários como é que foi a leitura de Josué. Foi fácil? Foi difícil? Estão conseguindo nos acompanhar? Contem nos comentários que a gente quer saber. Bom, nós vamos iniciar aí a leitura de Juízes, do livro de Juízes e do livro de Ruth essa semana, né? Então, só quero dar uma introdução aí básica antes de a gente começar oficialmente, justamente para esperar o pessoal aí ir entrando na nossa live. Bom, o livro de Juízes, né? A gente vai acompanhar e vai ler aí um povo que se afastou de Deus e que passou a viver sem a direção dele. Então, Deus teve que eh, levantar juízes para governar o povo por períodos de tempo. E em Ruth a gente vai ver que mesmo em meio ao caos, né, porque ambos os livros eles se passam no mesmo período, né, a gente vai ver uma história aí de fidelidade, de redenção, a gente vai ver Deus agindo na vida de uma família e trazendo essa redenção aí, muito legal, também para preparar para algo muito grande que Deus vai fazer no meio do povo, eh, do povo de Israel. Então vamos iniciar aí. Bom, o livro de Juízes, ele inicia, né, anunciando a morte de Josué. Então, o livro já começa com essa informação, vocês vão ler lá. Então, os israelitas, eles começam a indagar, a perguntar para o Senhor quem ia ser a primeira pessoa que iria atacar os cananeus, né? Porque ainda existia uma parte, né, de terras a serem conquistadas, né? Eh, então, eh, o Judá foi o escolhido por Deus, então ele começa aí a realmente atacar os cananeus, e pouco a pouco eles foram conquistando, né, as terras que faltavam. Porém, né, nesse meio tempo tinha um problema. A ordem do Senhor é que eles eliminassem completamente os povos daquelas terras, e eles acabaram desobedecendo a Deus, fazendo com que eles não eliminassem todos esses povos. Então ainda ficava gente que era para ser eliminada no meio do povo de Israel. Então os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, os amorreus, eles continuavam habitando naquelas terras, foram ficando, né? eh, Conforme o tempo foi passando. E isso foi algo muito ruim, porque isso fez com que o povo de Israel meio que se moldasse à cultura daqueles povos e passaram a se prostituir, né, idolatrando, adorando outros deuses, os deuses daquele povo. E isso foi algo completamente destruidor para Israel, né? Tanto é que eles entraram aí num ciclo que se sucede por todo o livro de Juízes, vocês vão ver isso acontecendo. E Deus, por conta, né, dessa atitude, por conta, né, da conduta que eles tinham, ele começou a levantar juízes, né, para para realmente tentar quebrar esses ciclos e o povo ser livre disso. Porém, né, os, hã, os israelitas que ali estavam, né, até fala no capítulo 2 no versículo 10 que eles já não o povo de Israel que ali estava, eles já não conheciam mais o Senhor e não reconheciam mais aquilo que ele havia feito, né, por Israel, desde a libertação lá do Egito, até adentrar a terra prometida e começar a conquistá-la, e eles já não reconheciam mais aquilo que o Senhor havia feito por Israel. Então aquelas pessoas já não reconheciam mais o Senhor. Então, aqui também algo que é interessante de ser analisado, a importância, né, de nós passarmos para as próximas gerações aquilo que Deus fez. Então, eles já tinham se esquecido, tinha passado uma borracha assim no cérebro deles e eles tinham se esquecido daquilo que Deus havia feito, né, no passado. E eles já não, como o texto mesmo fala, eles não conheciam mais o Senhor. Então eles passam aí a adorar outros deuses.
Então, essa aqui é o ciclo. Alguns estudiosos da Bíblia falam que é como se fosse um espiral para baixo. Então, vocês vão ver, né, durante aí as histórias dos juízes, que o ciclo era exatamente o mesmo. Saía juiz, entrava juiz, o ciclo era o mesmo. Então, o ciclo era esse aqui. Eles pecavam contra Deus, eles eram oprimidos, depois eles se arrependiam daquilo que eles tinham feito. Deus levantava um juiz para libertar, então acontecia a libertação. Eles ficavam um período em paz e o ciclo se iniciava novamente. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz. E isso se repetiu por muitos e muitos anos. Então a gente vai ver aí também, né, Deus levantando aí esses líderes espirituais, eles surgiam aí para esses momentos de crise, quando eles pecavam e estavam oprimidos, né, se arrependiam, aí Deus ia lá e levantava um novo líder para tentar fazer com que o povo tivesse essa quebra desse ciclo. Vocês vão ver que não aconteceu, né, durante todo o livro. O livro é inteiro marcado, assim, por uma desobediência, mesmo eles se arrependendo, Deus enviando alguém ali para libertar eles, eles não conseguiam sair desse ciclo. Então, Deus, vocês vão ir lendo que Deus, primeiro ele levanta Otiniel, depois Eude, depois a profetisa Débora, né, que juntamente, né, com Baraque, né, eles vencem os cananeus, né, então, eles vão conquistando as terras, mas o ciclo ele continua acontecendo. Depois ele também, o Senhor levanta ali Gideão, e aí vocês vão lendo com bastante detalhes, assim, sobre cada juiz levantado por Deus, né? Então, Gideão, por exemplo, ele derrota os midianitas, também Abimeleque, né? E aí também tem a corrupção dos próprios corações desses juízes que também estão à frente de Israel. Então, vocês vão notar com a frequência. Depois também teve a derrota dos amonitas, quem conquistou ali foi o Jefté. E por último, o último dos juízes de Israel foi Sansão, né, que ele governou ali por 20 anos. A história de Sansão, ela é uma história mais comprida aqui no livro de Juízes, ela vai estar mais detalhada, vai ter mais, às vezes até mais informações que o dos outros juízes, né? Para quem, talvez vocês já saibam, mas o Sansão, ele era um nazireu, né, de nascença, uma pessoa que era um nazireu, né, ele era deixa eu botar aqui para vocês, ele era uma pessoa consagrada por Deus desde o ventre da sua mãe. Então, aqui. Ó, o voto de Nazireu, ele vem, né, do livro de Números, lá no capítulo 6. Lá tem a descrição, né, completa desse voto do nazireado. Então, eles não, no caso de Sansão ali, a mãe, né, não podia consumir nada que vinha da videira, nada de vinho, suco de uva, ou seus derivados, ou a própria uva, enfim. Não podia cortar o cabelo, e não podia tocar em mortos. Então, esse era o voto, né, as regras do voto de Nazireu. E a gente vai ver, né, conforme vai se desenrolando a história, né, de Sansão, que ele descumpriu durante a vida dele todas essas regras que tinha, né, por ele ser um nazireu. Então a gente vai acompanhar. Então, Sansão ele quebrou, né, aí praticamente todos os princípios do nazireado. Ele tocou em animal, ali no caso foi um leão. Inclusive nessa história ali, ele acabou até comendo, depois que ele volta para ver o leão, como é que tava o leão, tinha mel e ele
pega aquele mel e ele come aquilo, dá para os pais dele comer aquilo, sem os pais dele saber, obviamente. Hã, no final ele acabou se envolvendo ali com pessoas erradas, né, ele se casou com uma filisteia, e depois ele conhece Dalila também, um pouquinho mais pra frente. E no final ele teve ali o seu cabelo cortado, né, porque ele contou pra Dalila, da onde vinha a força dele, a força, eh, dele vinha principalmente, né, por conta de ser consagrado desde a infância ali, do cabelo. Então ele corta o cabelo dele, ele perde a força, e o fim da história de Sansão se dá, numa quando eh, no final ali ele se sacrifica, né, tipo, e derrota muitos inimigos, mas ao mesmo tempo ele se mata junto. Então esse é o fim da história de Sansão. E a gente pode acompanhar com mais detalhes, né, durante todo o período ali. Hã, nos capítulos que sucedem aí a história de Sansão, a gente vai ver mais destruição, mais corrupção do coração desse povo que não tinha rei, né. Cada um ali fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, e aí, essa frase inclusive ela vai endossar aí toda as próximas histórias, né. No capítulo 17, vão contar a história ali de Miqueias, um israelita que constrói um templo privado aí para um ídolo, e existe aí um exército da tribo de Dan que é enviado, eh para saquear, enfim, eles vêm e roubam tudo, queimam uma cidade pacífica chamada de Laís e matam todos os seus habitantes. Ali a gente, lendo a história, a gente fica completamente chocada, por conta disso, assim, por conta da forma brutal que eles estavam agindo, muito diferente, né, do povo que estava conquistando as terras, o povo que saiu do Egito completamente diferente, assim, um povo completamente, transformado, porque realmente não tinham ali, eh, a direção de Deus, né, não estavam seguindo ao Deus verdadeiro. Então nesse contexto todo, em todo o tempo, eles adorando a outros deuses, né, se prostituindo dessa maneira. No capítulo, 19 e 20 também, né, vai contar aí a história de abuso sexual, de violência, e aí ali começa também gerar a primeira guerra civil de Israel, né. E se vocês olharem para o livro de Juízes, vocês vão ver o quão perturbador é o livro, assim, é muito chocante, vocês vão ler e vocês vão ver, assim, de realmente ficar chocado com o que estava acontecendo, com a situação, né, porque eles já não reconheciam mais o Deus, né, que tirou eles do Egito, que livrou eles. Então vocês vão ver a autodestruição do povo de Israel e de como isso foi muito prejudicial. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, né, no livro narrado de Juízes, especificamente, a gente tem, o livro de Ruth, que vai mostrar o inverso disso, de como Deus vai trazer a redenção aí. Na última, hum, na última frase do livro de Juízes, né, capítulo 21, versículo 25, ele fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um, né, fazia o que lhes parecia certo aos olhos. Então, realmente, isso foi algo que se sucedeu nesse livro, mas agora no livro de Ruth, a gente vai ver uma redenção de uma forma linda, extraordinária, a forma como Deus se moveu e realmente atuou, né, na vida, de Ruth, para que para que houvesse essa redenção. Então, o livro de Ruth, ele vai iniciar, eh, contando aí uma história de redenção e de fidelidade, então a gente vai acompanhar isso agora. Bom, na época ali dos juízes, né, como eu falei, é uma história que acontece meio que dentro da outra, havia muita fome, então vocês vão começar a ler a história
vai começar sobre isso, assim, né. Então, tinha muita fome na terra, então uma família, a família de, hã, Noemi, ela sai, né, de Belém de Judá, ela, né, Noemi com o seu marido Elimeleque, eles saem, de Belém de Judá e vão morar em Moabe junto com seus 2 filhos. Lá, né, eles estabelecem a sua vida e tudo mais, e, os filhos se casam, né, com Ruth e Orfa, os 2 filhos do casal, né. Tanto o marido de Ruth não, o marido de Noemi, quanto o marido de Ruth e de Orfa, né, eles acabam falecendo naquele lugar. E Noemi, sem ter nenhum motivo mais para estar em Moabe, ela retorna para Israel. E junto dela, né, retorna a Ruth. Ruth vai com ela. Órfã volta para os seus pais, Ruth volta com ela. E aí vai contar aí a história, né, que Ruth tem aquele versículo muito famoso, né, que fala, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então ela faz essa declaração para Noemi e retorna, né, para Belém de Judá com, com Noemi, a Ruth, né. Então, eh, quando eles chegam lá, como eu falei antes, né, tinha fome, né, na terra naquela época, e elas estavam numa condição, eh, muito complicada, assim, né, sem ter o que comer e tudo mais, então elas até discutiam sobre isso: "O que que a gente vai comer agora?" e tudo mais. E a Ruth, ela vai, colher espigas, né, em um campo, e esse campo pertencia a Boaz, né, então vocês vão ver no capítulo 2, que ali naquele momento a Ruth, ela acaba conhecendo Boaz e ele demonstra, grande afeição, assim, e ele demonstra uma generosidade, né, que também, é um mandamento que tem lá em Deuteronômio 24:19, que que era um mandamento que eles tinham e, seguiam bastante, que era mostrar generosidade aos imigrantes. Então Boaz, ele faz isso com Ruth, então, eh, vocês vão ler sobre isso também. E depois de conhecer Boaz, a Ruth acaba voltando ali para casa da Noemi, e Noemi comenta, né, e fica muito feliz que Ruth conheceu Boaz e tudo mais, e ela comenta sobre, como Boaz ele pode ser um possível resgatador, porque Boaz era um parente de Noemi. E os resgatadores eram alguém que podiam se casar com, eh, eram parentes próximos, então se morria o marido da por exemplo, né, o marido da Ruth morreu, e ela tinha terras e família, enfim, um outro homem daquela mesma família poderia ser esse resgatador, porque elas não tinham mais, eh, o marido, né. Então, eh, eu até separei aqui, deixa eu olhar. Isso, um resgatador é uma era uma prática cultural de Israel naquela época, de que se um homem morresse e deixasse para trás esposa, filhos e terras, era responsabilidade daquele resgatador casar-se com a viúva e aceitar a terra e proteger a família. Então esse era o papel do resgatador. E Noemi, conta, né, para Ruth que, Boaz, ele poderia ali ser um resgatador, então Ruth vai de encontro a Boaz para tentar ali, fazer com que ele, fosse ali o seu resgatador. Então, no capítulo, 4 vocês vão ver que, Boaz ele assume ali o papel de resgatador e se casa com Ruth. E aí, a gente essa é a parte da história que eu acho muito bonita, né, porque, eh, Ruth se casa com Boaz e
eles acabam tendo um filho mais pra frente, que se chama Obed. E Obed, ele era pai de do Obed era, só deixa eu ver aqui. Isso. Obed era avô do rei Davi, ou seja, o livro de Ruth ele termina com a genealogia do rei Davi. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então fica aí, né? O livro é finalizado com a genealogia de Davi. E um fato curioso sobre o livro de Ruth, bem interessante para a gente analisar, é que Deus não é muito mencionado de forma direta, mas ele age, né, através da vida das pessoas ali por trás, fazendo todo a junção, né, de uma história que literalmente foi redimida. Poderia ser diferente, mas Deus redimiu aí a história tanto de Noemi quanto de Ruth para preparar o caminho através da linhagem, né, real de um rei que viria aí à frente, que viria para realmente estabelecer algo grandioso, né, na tribo de Israel e realmente fazer com que o povo fosse governado por um rei que tivesse ordem, que tivesse sucesso, né? Não fosse um povo desordenado e completamente corrupto, como nós vimos no livro de Juízes. Bom, gente, é isso que nós temos, vamos ler, né, durante nesses 2 livros, e eu espero que tenha sido de bom proveito aí para vocês, e eu desejo aí uma boa leitura. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito né, dos livros que vocês vão ler, vocês podem enviar mensagens para a gente também, estaremos respondendo. Então é isso, gente. Deus abençoe, que Deus abençoe a leitura dessa semana e até a próxima aula.